Olá, olá! Esperar mais um pouquinho. Oi, Kelly. Tô vendo o pessoal chegando. Bartira. Boa noite. Eu tô entrando aqui para acompanhar vocês. Tô ligando aqui no meu computador também para poder acompanhar vocês aqui. A gente vai esperar um pouquinho, o pessoal chegando, Cidinha tá chegando também. Oi, Michele. Que bom ter o pessoal chegando, a Lacidinha chegando. Quem tá entrando, a Aline. Olá, Oi, Jean, tudo bem? tudo? Ah, a gente, ó, tô falando que a gente espera sempre um pouquinho o pessoal chegar, né? Ah, A sim. Bartira tá aqui, Kelly tá aqui, a Michele tá Nossa, aqui, o pessoal só gente tá bacana, só gente boa. só gente ótima aqui. Muito bom, muito bom. Que bom. Gente, escreva então, ó, ao longo a gente vai dar mais uns 5 minutinhos, né, para começar, mas eu quero falar para vocês que a gente vai É, ter o espaço para pergunta, para comentário, né? A ideia é ser bastante dialogada essa nossa conversa, tá bom? Então, participem. Você esperar só um pouquinho, que sempre o pessoal vai, né? sim. Viva. Vai vendo A, a vai, Van, a Estela. o pessoal tá chegando. Que bacana tê-las aqui, gente. Estou muito feliz de vê-las. A ideia hoje, então, é a gente conversar, né, sobre o trabalho, sobre o livro que a Cidinha lançou esse ano, que é a gestão na educação infantil, cenários do cotidiano, sobre a tese de doutorado que ela escreveu, que é um trabalho fundamental, muito importante para a área, né, que vai se tornando e está se tornando uma referência para quem trabalha em educação infantil enfim, né, quem assumiu esse compromisso com a educação infantil, com a infância, com os direitos das crianças, né, e com a justiça social. Então, é uma referência bastante importante e a gente hoje vai conversar um pouco sobre esse trabalho, sobre como é que a Cidinha começou esse trabalho e quais são aí os destaques dele e como ele nos ajuda, né, a avançar, como diz a Bartira aqui, né, me dão força para seguir, né? Então, o quanto que esse trabalho é uma referência mesmo para a gente da área, né? Então, eu quero dizer que vai ficar gravado, né? Então, essa live vai ficar gravada, vocês vão poder assistir. Eu depois vou colocar no Facebook, no YouTube, então vai estar em vários lugares aí para vocês poderem assistir, divulgar, enfim, né? Compartilhar com as pessoas e poder, enfim, encontros de formação e tudo. Então, já são. A gente espera mais uns 2 minutinhos e começa, né? A Karen está entrando, Karen querida, foi minha aluna também, a Paula. Tudo bem. Gente, deixa eu avisar aqui também no Face que a gente está começando, né? Para o pessoal lembrar. E aí a gente começa.
A Martina já escreveu, né? Martina, você também é uma referência para nós, né? Não somos nós. Acho que a gente, esse diálogo entre todas nós que nos comprometemos com a infância, ele é fundamental, né? Então, acho que eu vou começando a apresentar, então, se vai ficar gravada, né? Então as pessoas vão ter Então, acesso. A ideia, gente, essa live ser feita em 1 hora, né? Então a gente vai acabar quatro e pouquinho, e 4. eu, 4 horas para mim aqui e 8 horas para para vocês no Brasil, desculpa. Tá um povo, a gente vai começar às 7, só terminar às 4 da manhã. Tô animada, né? Bom, gente, a Cidinha, então, é uma grande amiga, uma grande companheira de luta pela infância, né? A gente tem uma trajetória aí de alguns anos, né? Mais de 10 anos de lutas coletivas juntas, no Fórum de Educação Infantil, enfim. E aí eu convidei a Cidinha para contar um pouco desse trabalho dela, né? Da tese, que agora, esse ano, virou o livro Gestão da Educação Infantil, Cenários do Cotidiano. Então, a Cidinha, a graduação dela na assistência social, né? Ela é mestre e doutora em educação, mestre pela PUC, doutora pela Universidade de São Paulo, hoje é professora na Unicamp, né? E aí tem uma trajetória muito bonita e muito importante de militância, e é uma referência para todas nós, é uma referência para mim de coerência, de lealdade, né? De amorosidade, e eu quero dizer que eu tenho um privilégio muito grande de contar com essa amizade, com esse companheirismo, né? Ao longo da minha trajetória também. Então, Cid, eu queria que você contasse um pouquinho, né, da sua trajetória. Eu falei bem rapidamente para o seu currículo, mas um pouquinho dessa história aí para a gente. Então, boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui. Muito obrigada, Jean, pelo convite. É sempre bom a gente conversar, né? Trocar, pensar juntas, né? E você me apresentou falando que a minha primeira graduação é em serviço social, né? E acho que na própria graduação do serviço social, eu tinha uma escolha que era trabalhar com crianças e adolescentes, mas no serviço social isso significa trabalhar com crianças e adolescentes vulneráveis ou com alta vulnerabilidade, ou com crianças e adolescentes com problemas, né, com a justiça ou institucionalizados, né? Então, o meu percurso no serviço social foi nessa linha, né? E foi no serviço social que eu entro em contato com Paulo Freire, né? A primeira vez que eu li o livro Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, foi na graduação. Então, quando eu termino a graduação, eu vou atuar no serviço social, atuo menos de um ano na Secretaria de Assistência, e aí eu vou trabalhar, sou convidada para atuar numa creche de São Paulo, na gestão da Luísa Erundina. E eu, na época, era concursada na Secretaria da Promoção Social em Santo André, mas eu fui para uma entrevista e fiquei apaixonada pelo projeto, especialmente pela participação popular, né, que era uma linha forte, e eu resolvi deixar lá sair, né, da secretaria e vim trabalhar em São Paulo, na SEBS, né, Secretaria de Bem-Estar Social, e aí onde eu entro na educação infantil, e acho que de lá nunca mais saí. Então, foi a experiência, eu sempre de esse trabalho como diretora de creche na Secretaria, né, de São Paulo, na rede de São Paulo, foi o meu trabalho mais intenso, mais profundo. Ele me deixou marcas profundas, né? Tanto é que depois dele continuar, né, não ir voltar para assistência social e continuar na educação, né? Então foi a partir dessa experiência que eu faço essa escolha. E aí eu começo, né? Vou para a Secretaria do Menor,
na época que tinha um projeto de creches e pré-escola muito bacana, muito avançado para a época. E depois eu opto por sair da direção e porque eu quero trabalhar com formação. E aí eu vou para o mestrado, faço mestrado sobre a relação com as famílias, sobre a participação das famílias nas creches, na Rede São Paulo. E quando eu termino o mestrado, eu vou, então, aí que eu vou me inserir na graduação na pedagogia. Estou até hoje, né? E aí eu levo um bom tempo, do mestrado até o doutorado, são 10 anos, para eu voltar e começar a fazer o doutorado, né? E nesse período, então, eu atuo na então, no espaço pedagógico, como formadora, eu fiz formação em várias redes, né, públicas. Foi um período muito importante, assim, para mim. A gente tá, de vez em quando dá umas travadas, mas a gente segue. Vamos seguindo, né? Bacana, né, Carmen Franco? Minha amiga linda, parabéns pela sua trajetória. Gente, escrevam perguntas ou, né, enfim. Cidinha saiu, ela já ela volta. Mas se alguém quiser ou tiver alguma pergunta para Cidinha sobre o trabalho, sobre a trajetória, podem escrever, tá bom? Para que vocês possam também, enfim, para que a gente possa dialogar, né? A Cidinha, então eu vou complementar. Como eu a conheço bastante, a gente está nessa trajetória há algum tempo, né? Estou só escrevendo para ela como ela entra. A gente foi durante alguns anos do Fórum Municipal de Educação Infantil, né, onde a gente teve uma atuação bastante intensa, mais de 5 anos a gente participou e foi membro junto, né, em defesa da infância, nos poderes executivos, legislativos, judiciários, né, o que mostra toda a coerência, né, da Cidinha em todas essas áreas, né, não só na formação. Olha lá, eu tô complementando sua bibliografia. Estou falando, né, do fórum e de como você teve várias outras atuações que vão marcando essa coerência em vários espaços, né? Sim, sim. Mas vamos lá. Troquei a rede, agora vou ver se melhora. Então, aí, depois eu vou para o doutorado, e quando eu vou para o doutorado, eu quis fazer uma pesquisa que não fosse só de entrevistas. Eu queria ter uma experiência de entrar no SEI como se eu estivesse entrando pela primeira vez. E aí eu queria um SEI que tivesse uma proposta democrática. Para isso eu pedi sugestões na ADRE, eles sugeriram, escolhi um SEI e foi lá e permaneci por 2 anos. Então, a busca era entrar no cotidiano, tentar desvelar o cotidiano, né? O foco ainda é a relação com as famílias, só que agora eu estava com a temática mais ampla, que é a gestão na educação infantil, com a hipótese, com a defesa de que há uma especificidade na gestão, né, na educação infantil, que é essa relação com as famílias, que tem algumas especificidades que se diferenciam das outras etapas, né, da educação básica. Então, é onde eu entro no doutorado, concomitante ao trabalho, à militância no fórum. Então, a minha trajetória vai por aí. Aí, terminando o doutorado, agora eu estou aqui na Unicamp, né, trabalhando ainda nessa mesma perspectiva, num contato bem próximo aí com a rede pública, especialmente a de Campinas, que é uma coisa que eu sempre acho muito importante, né, de poder estar junto, pensando, enfim. Acho que bem resumidamente é essa trajetória.
Acho que, falando, né, dessa questão do compartilhamento, acho que a sua tese ela traz uma contribuição bastante importante quando você traz essa discussão do compartilhamento da educação e do cuidado da criança pequena, né? Eu acho que seria, se você puder contar um pouquinho mais, né, essa especificidade que a Sim, educação infantil tem nesse compartilhamento e como é importante o diálogo sobre as infâncias e sobre a sim. educação e cuidado da infância, né? Sim. Então, a relação entre educadores e famílias é um campo, desde o início, é um campo de tensão muito forte entre educadores e famílias, né? Porque, na verdade, quando você matricula o seu filho, sua filha, para frequentar uma creche, você, na verdade, tem uma instituição, uma outra instituição que também cuida e educa dessa criança. Não necessariamente da forma que você cuida e educa. Normalmente bem diferente. Você, como família, você tem um olhar mais na criança, no seu filho, é um olhar mais individual. Quando ele entra na instituição, ele vai ter uma dimensão coletiva. E essa é uma aprendizagem para a família também, né? Muito intensa, não é uma aprendizagem também fácil, é bem complexa. Ao mesmo tempo que para os educadores e para as educadoras é também uma aprendizagem, porque cada família tem um universo, assim como cada criança é única. Então, e aí, nessa relação há muitas tensões, porque a dimensão relacional é muito forte. Você trabalha na educação infantil, a questão das emoções é muito pulsante, né? A criança pequena é emoção, né? Ela está se constituindo, né? Sua personalidade, sua forma de ser no mundo, conhecer no mundo. Então, há uma predominância de emoções, né? Então, e isso também opera junto aos educadores e educadoras e também às famílias. Então, esse mar de emoções, muitas vezes gera muitos conflitos, né? E aí eu achava importante mergulhar um pouco mais nisso. Vamos olhar o que isso tem, né? Que especificidade, o que aparece de diferente aí do ensino fundamental, por exemplo. E aí eu fui identificando, né, algumas questões. Aí eu destaco a questão do período de acolhimento ou de adaptação, né, que a gente ainda chama de adaptação, mas tem dado de acolhimento inicial, quando a criança começa a frequentar a creche, que a criança não conhece naquele universo, não conhece ninguém. E a família também não. Então, é um momento muito intenso, né? E os educadores e educadoras também não conhecem essa família, essa criança, né? Então, esse momento é um momento muito delicado, que precisa de se conhecer, precisa de negociar, precisa de apresentações. Então, não é só a creche, né, apresentando o trabalho para a família. A creche também precisa conhecer como essa família cuida e educa, o que ela pensa da educação, né, da infância. A gente estava conversando agora há pouco. E um outro aspecto é o desfraude, né? Que o período que a criança deixa de usar a fralda, essa transição da fralda para usar o vaso sanitário e tal, é um período muito complexo. E necessariamente essas duas instituições, né, família e a creche, precisa estar muito junto, porque é um período que exige muita atenção, exige muito cuidado, né? E é também um período que exige muita negociação, porque a família pode ter um parâmetro de quando ela vai tirar a fralda das crianças, dos filhos, que é diferente da creche. Então, mais um campo que pode ser um campo de cooperação ou de tensão, né? E um outro campo de tensão, também pode ser tensão ou cooperação, é a questão de saúde das crianças. As crianças pequenas têm uma incidência maior, né, de problemas respiratórios, de problemas de saúde, que levam muitas vezes a ficar ausente, né, da unidade. E às vezes não necessariamente ficar ausente, mas permanecer lá
com algum problema de saúde gera muita insegurança nas professoras, nos professores. E, em contrapartida, você tem um cenário brasileiro que quem tem filhos e filhas de 0 a 6 anos não tem nenhuma legislação trabalhista que tem algum direito garantido para você fazer o acompanhamento da educação dessa criança junto à instituição. Então, isso gera tensão também. Então, eu vou, na tese, identificando essas especificidades. Mas, como eu estou falando do campo de gestão, eu não vou olhar só para essa questão da relação com as famílias. Eu vou fazer um panorama um pouco mais amplo, que é olhar as relações, então, né, lá. Então, primeiro eu estou falando, na verdade, pela ordem que está no livro, mas não é que tem nenhuma hierarquia. A relação entre os adultos e as crianças. Eu sempre falo que essa foi a parte mais difícil para mim fazer, né? Porque eu fiquei um período observando, mas eu não fazia nenhuma intervenção, eu só observava. A minha interação era só com as crianças, mas eu não incidia de jeito nenhum na prática docente, nem no planejamento. Conversava, mas não interferia. Então, foi um período... Essa parte do livro é a parte mais difícil, eu acho, para a leitura, e foi a parte mais difícil para mim observar e depois para escrever. Porque, como eu estive nas creches, ainda na assistência, eu volto para fazer o doutorado com a creche na educação. E eu encontro, nesse momento, algumas práticas que existiam na época que a creche estava vinculada à assistência. Isso desencadeia uma série de reflexões com relação à questão dos direitos da criança. Tá? Então, foi bem difícil. E a outra é a relação entre os adultos que trabalham. Que também, né, eu, quando era diretora, brincava, continuo brincando com isso, né? Que fazer a gestão dessas relações entre os adultos é muito difícil. Muito difícil. Então, que ela exige, né, um fôlego, um olhar, um repertório muito amplo, né? Então, ela é muito complexa também. Então, a tese, o livro, né, vai olhar esse panorama, a relação entre adultos e crianças, entre adultos e adultos, dentro dessa questão da relação entre adultos e adultos, a visão que os profissionais tinham sobre o que é uma gestão democrática, e que chama muita atenção uma das coisas que, quando fala em gestão democrática, as participantes identificam a participação dos professores, professoras e equipe de gestão. A participação da criança aparece na fala de uma ou duas, e da família, uma ou duas. Então, que já demonstra um pouco, né, a visão sobre democracia. Tá? E aí, no campo da relação com as famílias, só para concluir, além dessa questão das especificidades, eu também vou olhar um pouco para a questão de como funciona o conselho de creche, né? Que é o conselho de escola. E ali também a gente vai encontrar várias questões que são desafios para que garantam uma legitimidade aí da participação. Isso é muito interessante, porque quando você vai trazendo as relações, né, como o modo como as relações são estabelecidas, elas entre os adultos, influencia muito o modo de compartilhar a educação e o cuidado das crianças, né? Assim, então, olhar para essas emoções, acho que uma das grandes contribuições que esse livro traz, acho que para a gente, que nos ajuda a pensar, como essas emoções, como essas relações, como o que é oculto, o que não é dito, ou o que ele também influencia muito nas possibilidades, nas experiências a serem oferecidas de educação e cuidado para as crianças, né? Sim, E quanto que isso precisa ficar
precisa ser foco, né, de diálogos transparentes e abertos e coletivos, né, sobre... Acho que Sim. isso... Tem uma pergunta aqui, Fih. Já. Tá, pode fazer. Fazendo aqui. Vamos Quais lá. os principais desafios para pensar uma gestão que atenda os direitos fundamentais das crianças? Sim. É você ter uma constante vigilância, e aí eu falo vigilância não é controle, é uma constante atenção para perceber se as práticas que são desenvolvidas junto às crianças realmente respeitam os direitos dela ou não. Então, você fala, a criança tem direito, ok, mas que direitos, sabe, reflete quais os direitos ela tem aqui dentro da unidade. Eu costumo dar um exemplo, que é assim, ela tem direito a respeitar o seu ritmo biológico? Então, se tem, ela não precisa dormir no horário que ela não tem sono. Então, acho que essa é uma questão. Então, se tem o horário, que é o horário do sono, né, que muda a terminologia, horário de descanso, tal, mas é um horário que as crianças precisam deitar e ficar quieto e dormir. Na maioria, né, gente? Não quero... Assim, estou generalizando, mas é claro que isso não é em todos os lugares. Então, a gente precisa perguntar, né? Se perguntar, isso está coerente com o direito dela, com o direito do ritmo biológico? Se ela tem sono na hora que ela chega na unidade e depois ela não tem sono durante o dia, que alternativa ela tem? E isso não é só uma questão de prática, viu, gente? Isso que é outra coisa que eu queria destacar. Quando a gente olha para as práticas, a gente também tem que olhar para as políticas. Então, veja, as condições de atendimento, muitas vezes faz com que, em muitas creches, os professores, esse horário de sono é o momento dos professores almoçar. Sem esse horário, eles não conseguem ter horário para o almoço. Então, é um problema da política, que impacta na prática. Então, é preciso olhar isso com lente de aumento, sabe? Então, olhar como os direitos são colocados. Outro exemplo que eu vou dar aqui é um desafio. Se agora eu estou aqui conversando com a Jana, né, que vocês estão aí, né, de forma online, se a Jana começar a chorar, de repente, e eu falar para ela, para de chorar, Janaína, chega, para de chorar. Vai causar indignação em todo mundo que está assistindo. Agora, quantas vezes a gente ouve isso dentro da unidade, falando para a criança parar de chorar, e isso é naturalizado. Porque quando eu falo para a criança para de chorar, eu estou falando para ela, engole o que você está sentindo, essa emoção. Por que ela está chorando? Aí é o que nós precisamos descobrir. Então, essa retórica de que é manha, não podemos, somos profissionais da educação, não podemos ir por aí. Que na segunda-feira ela chega chorosa porque ela está com manha, porque a família ficou com ela no final de semana. Uai, nós estamos querendo discutir o direito dessa criança ficar no colo do pai ou da mãe, ou ficar do jeito que essa família considera melhor a própria criança. Nós estamos intervindo aí. Então, acho que são questões, né, que nós precisamos pensar, né, mais profundamente. E aí nós vamos identificando em cada unidade os desafios para a gestão. Eu acho que é desvelar isso, sabe? É poder discutir sem pensar que isso é uma crítica à competência do professor ou da professora. Tem que ser naturalizado esse olhar nosso de análise das práticas, sabe? Eu acho que a gente tem talvez pelo jeito que as políticas também foram estruturadas, né, que culpabiliza sempre o professor, né, a gente tem muito receio, mas não é para ter, porque não é individual. Isso que está no livro não é a professora, não é a professora Janaína que estava lá, não sei onde eu fiz a pesquisa. São práticas sociais estabelecidas, né,
solidificadas, que a professora Janaína, lá do SEI, onde eu fiz a pesquisa, também faz, ela vai encontrar outras tantas, então não é a Janaína. Uhum. É uma prática social que está estabelecida e nós todos temos o papel de tentar desmontar, né? Se tá bombando aqui de perguntas, viu? Ah, Tem bora várias lá, pessoas adoro perguntas. perguntando. Tá. Isso mesmo, mandem, porque assim a gente não conta com a participação por vídeo de todas as pessoas, mas as perguntas são formas de dialogar também, né? Isso é bastante importante, né? Então, Sim, agradeço também. claro, eu Então, também. o Oswaldo está aqui, né? O Oswaldo Maior, nosso companheiro do fórum também. Quanta gente Oh, bom. bacana, tem muita gente. Durante a sua pesquisa de campo para o doutorado, foi possível observar os principais fatores que facilitavam ou dificultavam a participação das famílias no SEI? Como era essa participação? Então, foi possível, sim. Então, assim, tinha uma questão que, assim, por exemplo, no conselho de escola. Então, a forma de envolver as famílias era chamar. E aí, muitas vezes, era falar, ó, Janaína, por favor, você tem que vir participar do conselho de escola, porque não era algo que atraía todas as famílias, né? Havia, sim, famílias que se disponibilizavam e bastante comprometidas, mas isso ainda era difícil. E havia, por outro lado, que dificultava, uma visão institucional de como se daria essa participação. Porque aí é uma outra coisa que a gente precisa colocar lente de aumento, né? Veja, se a família vai para a reunião, a pauta necessariamente precisa ser discutida ou decidida com a família, e não só pela equipe interna da unidade. Essa é uma questão. Se, por acaso, a pauta foi definida, mas ela tem que se abrir para ser modificada, para inserir, e nós temos que estimular a participação das famílias. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem lê o livro vai encontrar lá isso. Havia um índice muito alto de faltas na unidade, o que levava, muitas vezes, à necessidade de crianças voltarem para casa, porque não havia como garantir o atendimento. E quando permaneciam, muitas vezes as crianças eram deslocadas da sua sala para outras salas, né, para garantir atendimento. Mas havia um período que isso tinha uma incidência muito grande. Então, numa das reuniões do conselho, porque durante 2 anos eu acompanhei todas as reuniões que aconteceram lá. E aí o pai levantou essa questão. Ele queria saber por que estava tendo muita falta, porque as famílias pediram para ele perguntar. Quando ele levanta essa questão, no lugar de ocorrer uma reflexão sobre isso, houve uma defesa, eu vou chamar, dos docentes, por parte dos docentes, com relação às faltas. Então, vamos dizer assim, bom, olha, isso veja, é um direito das professoras faltarem. As professoras também têm vida particular, as professoras também têm problemas na família, então ela precisa faltar. E aí o pai dizia, não, eu entendo, mas o senhor, na verdade ele estava querendo entender por que estava tão acentuado. Mas aí ele ia sendo tolhido e com essas justificativas, olha, faz parte, não é só aqui, em outras creches também, assim vai. Isso, para mim, é uma coisa que fragiliza esse momento, porque a família ela deve ser uma parceira, né? Inclusive para a gente ter para garantia de melhor qualidade. Então, a população precisa saber das dificuldades que enfrentamos nas unidades de educação infantil públicas, para daí fazer pressão também para que a política mude. Então, era preciso colocar isso em discussão, né? Era preciso colocar isso em debate, não acusando. Aí eu acho que a condução tem que ser uma condução da instituição, sim, para que isso reverbere em debate e não em defesa. Então, essa era uma fragilidade.
a outra fragilidade era muitas vezes exigir da família aquilo que não é possível. Então, eu participei de um debate em que a sugestão que estava surgindo era que as famílias, a cada 3 meses, se eu não me engano, agora já faz um tempo, posso ter errado, Sim. 3 meses apresentasse uma... Como chama, Jana? Do O médico? receituário de antitérmico, né? Isso. Gente, a maioria das famílias frequentam o SUS. Você chega lá, a criança sem nenhum problema de saúde para passar no SUS, aí você fala para o pediatra que você quer um receituário para levar na unidade de 3 em 3 meses. Gente, é muito difícil isso. Quer dizer, é preciso ter contato com a realidade. Que famílias nós atendemos das escolas públicas? De que serviço público nós temos para daí levantar as propostas? Eu tenho sugerido muito um texto do Miguel Arroio, que agora eu não vou lembrar o nome, o título, mas depois eu passo para a Jana e a Jana passa aí, que é, na verdade, onde ele nos chama para pensar que pedagogias usamos e temos para poder trabalhar com a população que tem a sua vida por um fio. Porque tem grande parte das famílias com as quais que as crianças da escola pública frequentam, as crianças têm a vida delas e da família por um fio. Então, como é que a gente lida com elas? Com o mesmo padrão de família que nós temos aí, que tem acesso, que tem uma forma de educar, pautada em que princípios? Então, nesses aspectos, a gente via a fragilidade. Agora, havia uma potencialidade muito grande, porque as famílias tinham uma avaliação extremamente positiva do trabalho. Elas revelaram na pesquisa que a creche é um apoio para a família na educação das crianças, até para elas mesmas, como referência de como educar as crianças. Então, aí tem uma potência que é imensa, né? Acho que você traz... Eu fiquei com essa palavra vigilância, com essas duas palavras, vigilância constante, né? O como é importante para a gente e ao todo momento nosso cotidiano, né? Na relação com as crianças, na relação com as famílias, no modo como a gente dialoga com os diferentes sujeitos, né? Seja a posição que a gente esteja, né? Sendo professora, sendo equipe de apoio, sendo o lugar que a gente ocupe na instituição de educação infantil, mas essa vigilância constante para ir buscando essa coerência, né? De que princípios me movem e que direitos são esses que eu defendo para as crianças e que é importante, e como é que esses direitos eles são construídos na relação com os outros, né? E como eu me aproximo ou me distancio dessa defesa dos direitos no modo como eu me relaciono ou como eu provoco essa relação com o outro, né? Eu acho que isso é bastante importante, né, que se traz. Acho que isso é algo que é importante a gente mesmo, todo profissional pensar também, né? Tem uma outra pergunta aqui, da Ana, né? Eu vou ler aqui para você, deixa eu achar ela aqui. Tem várias, porque tem bastante coisa bem bacana, assim, várias pessoas que estão... A Ana Paula estava na live dos bebês, né? Na última live ela participou e teve uma fala bastante potente sobre os desafios da educação de bebês na instituição, né? Muitos desafios e as possibilidades, as potências. E aí ela tive o prazer de ler boa parte da sua tese por incentivo da Jana e me ficou uma curiosidade. Como as professoras receberam as observações? Aceitaram? Apresentaram resistência? Como foi essa devolutiva, vamos dizer, né? Então, essa é uma parte que ficou um pouco capenga, eu diria. Porque, assim, quando eu terminei o campo, eu concluí a tese 2 anos e meio depois. 2 anos e meio depois, havia tido mudança no quadro da direção, que era uma direção extremamente aberta, né, super bacana. E aí eu entrei em contato várias vezes por telefone, né, pedindo para agendar, para a gente, meu desejo de agendar.
E teria que ser reuniões de formação, porque não dá para falar isso em minutos, só mandar a tese. E acabou não conseguindo, por conta de dificuldades internas lá. Teve educadoras que tiveram contato, né? Uma delas, ela leu toda a tese, nós sentamos para conversar. E foi muito interessante. Ela disse que no começo, é claro, que ler aquilo ficou muito indignada com a pesquisadora, né? Que é que eu estou falando aquilo? Mas ela, na verdade, depois ela falou, mas uma coisa que ficou forte para ela é como, quando está no cotidiano, como a gente deixa de ver determinadas coisas, porque essa professora é extremamente comprometida com as crianças, extremamente... Mas que ela, muitas coisas relatadas ali, ela não conseguia ver no cotidiano. Então, é um pouco, sabe, a ideia de que... Acho que aí o Paulo Freire nos ajuda, né? Que a gente não faz educação sozinha, sempre faz em comunhão com o outro, junto com o outro. E tanto é, que eu já vou até aproveitar e falar isso, uma coisa que me angustiava muito durante a pesquisa é porque quando você se dispõe a desvelar o cotidiano, você fica, mas aí eu vou só denunciar, né? Vou trazer só. E aí uma coisa que me ajudou muito foi pensar que junto à denúncia tem um anúncio sempre. Então, foi esse o exercício que eu fui tentando fazer. Porque não é uma questão daquela professora, daquele professor, daquela diretora, daquele coordenador, mas é dessas práticas sociais que ideologicamente, historicamente são construídas e que a gente lida com elas constantemente. Então, até pensando no Paulo Freire, até para a gente olhar para isso num processo de humanização. Eu cometo erros. Né? Eu posso, né, não perceber determinadas coisas no cotidiano, mas eu me disponho a olhar, eu me disponho a ficar aberto para isso e a mudando, porque quanto mais a gente olha, mais a gente vê, e quanto mais a gente vê, mais a gente muda. Então, até a nossa, quando a gente sair da educação, aposentar, nós vamos continuar aprendendo. Então, olhar isso com mais leveza, e com menos julgamento, né? Que foi um exercício que eu tentei fazer. Eu queria entender porque as professoras muitas vezes pensavam daquele jeito. Por exemplo, por que dá castigo para as crianças? Não sei. Crianças tão pequenas. Então, eu precisava ouvi-las, né? Então, essa foi um exercício mesmo, né? Então, eu sempre falo, eu tenho o maior carinho pela equipe, todas as professoras e professores que estavam lá, a equipe de gestão, não há nenhum julgamento, há um agradecimento profundo, porque elas ajudaram a desvelar o cotidiano. Então, o que eu tenho tido de evolutiva, e vocês vão ver que no livro isso é muito forte, eu privilegio os registros, a descrição do que acontecia, para que isso sirva até nas formações continuadas, quando a gente faz aqueles processos de homologia de processo, para a gente pensar junto. Então, foi assim, né? E eu até fiquei pensando agora com o lançamento do livro, talvez retomar, mas o corpo docente muda muito, a direção da escola também levei a tese, a gente apresentou, enfim. Mas seria até bacana, eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade. Ainda vou tentar de novo, quem sabe. Mas isso que você traz, acho que mostra toda a coerência, né? Que não é porque entrar num julgamento pessoal ou no julgamento de uma unidade específica não ajuda a pensar o que é que... algo que é muito importante na sua tese, eu acho que eu gostaria muito de ressaltar, essa análise que você faz profunda, né? De buscar entender o que está por trás dessas práticas, dessas concepções, dessas formas de relações, mas não a partir do sujeito individual, dos sujeitos, mas a partir de uma política pública, a partir de ideologias e concepções que estão na sociedade, né? E que marcam as formas das pessoas olharem o mundo, olharem as relações, olharem as crianças, né? E como ao desvelando esse panorama maior, você também ajuda
outras instituições e a área em si a olhar para essas questões de uma forma mais complexa e não superficial, né? Como um modelo, como uma receita, Isso, como uma forma, isso. mas olhar com profundidade significa pensar que as ações e as experiências elas são envoltas de uma série de variáveis e variantes que são muito amplas e que eu preciso olhar para isso, para esse fenômeno dessa forma mais ampla Sim, e profunda, né? sim, Isso sim. é muito bonito, assim. Eu acho que a sua tese tem é, várias contribuições, né? Contribuições metodológicas, contribuições de conteúdo, enfim. E aí a Karen está dizendo, eu quero o texto. Karen, então, já vou falar aqui que tem. O livro está à venda, né? Pelas edições Loyola. Então, tem na Submarino, tem na Amazon, tem vários outras plataformas. Também em algumas livrarias físicas, tá? Então, chama Gestão na Educação Infantil, Cenários do Cotidiano. No convite, no flyer, tem a fotinho da capa do livro, tá bom? E tem Então, o texto do Arroio também, né, Jane? Deixa eu ver se eu acho o nome aqui para falar para você. legal. Né? Que eu acho que elas Uhum. também. Gente, continuem trazendo as perguntas, enfim, a Cris traz uma observação, pode ser porque ainda estamos diante de uma porque ainda estamos diante de uma gestão doutora formadora, penso que a postura formativa fortalece a instituição e seus fazeres, né? Essa postura, porque a nossa área é assim, né? A gente nunca, a gente está sempre em busca. De novo, eu quero reforçar essa ideia que você traz, né, dessa vigilância constante, dessa abertura para as minhas fragilidades, para a fragilidade das instituições que eu trabalho, para as potencialidades, né? E dialogar sobre isso faz a gente se fortalecer. Isso não é sinal de fraqueza. Às vezes a gente assume uma postura defensiva em relação às críticas, seja das famílias, das pesquisas, ou, né? Mas ao assumir e ao buscar entender esses questionamentos, essas críticas ou essas questões, assumir e entender essa postura de tentar entender não é uma fraqueza, pelo contrário, é isso que potencializa, né? É isso Sim, sim, que é a fortaleza, né? Então, é mesmo. Tem um aspecto que eu acho que é importante, né? A gente precisa alterar a visão sobre gestão, né? Apesar do sistema de ensino ainda ser muito hierarquizado e colocar tudo na responsabilidade da direção, do diretor, né? Da diretora, para a gente construir uma gestão democrática, a gente precisa ter uma equipe de gestão. E essa equipe pensa a formação da equipe como um todo. Então, é claro que vai haver especificidade, mas é necessário muito dessa visão do todo, né, para que isso aconteça. E uma outra coisa que eu percebi, que é um desafio também para a área da educação, é discutir mais o que entende por assistencialismo. Porque esse é um outro dado. Há um discurso muito de negar o assistencialismo, e é claro, ninguém quer uma prática assistencialista, mas é preciso compreender mais a fundo o que é uma prática assistencialista. Porque mesmo numa secretaria de educação, é possível que práticas assistencialistas aconteçam. Porque o assistencialismo é muito uma visão de como você vê a sua relação com o sujeito. Se você coloca as famílias, as crianças, numa relação de subalternidade, é uma educação para submissão, uma educação assistencialista, né? Então, é muito importante olhar para isso. Isso foi um dado, viu? Aliás, mexeu muito comigo, porque era uma reincidência de dizer que não era assistencialista, mas espera aí. Mas eu acho que a nossa prática, ela evidencia mais do que muitas vezes o discurso. Nós temos que buscar um pouco essa aproximação, né? Isso me levou até no meu trabalho, na formação, sempre discutir o que é assistencialismo mesmo, porque senão fica parecendo que assistencialismo é só porque estava na Secretaria de Assistência. Não é, gente. Pode até ser um elemento, mas não é o que define, né? Agora, você traz uma questão que é bastante importante para pensar,
né? Assim, quando a gente olha para a educação e o cuidado das crianças como um direito social, um direito, um direito que é de todas, que precisa ser garantido por toda a sociedade, né? É importante olhar para isso de forma mais ampla, né? A educação é uma instituição que garante, mas ela não é o único. E como Sim, é que ela, junto com outras instituições, sim, ou como ela provoca isso, porque as crianças estão cotidianamente nas instituições de educação infantil. Então, como é que a gente, como educador, vai provocando a sociedade a olhar sim, para a infância, a olhar para os direitos da infância, não só na instituição, mas na sociedade, né? Essa ideia que acho que o Peter Moss traz bastante, você recupera em alguns momentos da educação infantil ser um fórum de debates e de diálogos sobre educação e cuidado da criança na sociedade. Né? E isso não é uma ideia de uma assistência à infância que é muito mais amplo, sim, claro. numa perspectiva, né, de garantia de fato de que essa criança viva plenamente a sua infância na sociedade, né? E na qual a educação infantil, a instituição de educação é uma parte dessa sociedade. Né? Sim, E sim, como a gente vai provocando esses olhares para a infância e para a educação infantil e para vida plena e pressiona políticas públicas e pressiona os olhares de outros espaços para a infância e para a educação, né? sim, isso Acho que isso mesmo. E vocês têm mais perguntas? tem algumas aqui, tá? Então, O pode chat está fazer. bombando aqui. O Marco Conte, né, querido, Não, quanto Marco, tempo, né? querido, Trabalha numa escola de educação infantil saudade. particular, né? Mas apesar da Monson ter feito na rede pública, tem me inspirado muito a democratizar a gestão na nossa escola, né? Isso. E Também com a gestão dessa aí, dessa escola, o Marco e a Van, dá um show aí. nossa, que delícia! Assim, o compartilhamento das experiências são uma referência também, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho a Escola dos Sonhos, né? Dos Isso. sonhos deles e do sonho das crianças, né? Pois, Marcos, se quiser colocar um pouco o site, enfim, para que as pessoas possam conhecer, a ideia dessas lives também é a gente dialogar entre as pessoas que assistem e aí as pessoas trazerem as suas práticas e compartilharem, e a gente criar um grande fórum, né? A Ana Paula traz aqui, ó. Você traz uma abordagem maravilhosa sobre o silêncio de muitos educadores observarem práticas incoerentes com as mais recentes concepções de infância. Como esse silêncio ou a quebra dele interfere? Sim. E aí tem uma outra, né? Diretamente na participação, a Ana também, diretamente na participação democrática, como ele interfere diretamente na participação democrática das crianças, pensando no conflito dessa relação interpessoal que possam ser geradas, né? Sim. Por Eu ele. acho que isso é super importante, gente. A gente precisa quebrar o silêncio. Com respeito, com cuidado, mas nós precisamos quebrar o silêncio. É difícil, eu sei que é difícil, né? Em todas as instituições de educação, isso é um desafio, né? Mas é preciso quebrar o silêncio. Essa ideia de que tudo bem, se é a minha amiga Jana, que está lá gritando com a criança, eu não interfiro, não dá mais, né? Eu acho que assim, é uma questão da unidade. Nós não trabalhamos individualmente, nós trabalhamos a partir de um projeto que tem que ser coletivo. Então, nós precisamos falar assim, falar com cuidado, né? Porque somos humanos e humanas. Então, eu estou gritando muito com a criança, pode ser um período que eu não esteja bem, então eu preciso ser acolhida. Mas eu preciso saber que eu preciso entender que, mesmo não estando bem, eu não posso ficar gritando com a criança. A criança não é responsável por isso. E muitas vezes, né, isso não fica tão claro. Então, a gente precisa romper o silêncio, sim. Com cuidado, com afeto, mas precisamos. Né? Precisamos falar sobre isso. E não olhar e naturalizar. Acho que a naturalização é o que mais nos afeta. Olha, veja bem, a naturalização de práticas que são ancoradas numa perspectiva autoritária, que é a nossa estrutura basilar do nosso país, não é?
já é um elemento muito complexo. Agora, você imagina numa conjuntura como nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então, nós precisamos, aí, veja, se eu tiver, olha, duplamente complexo agora. Então, veja, se a gente vai trabalhando isso nas unidades, você vai quebrando essas práticas, as forças dessas práticas, isso ajuda até no momento como esse que a gente está vivendo. Porque agora, no momento como esse, veja, nós precisamos ter fôlego para lidar com o que vem do contexto externo de pouca democracia. Então, sabe, é um exercício mesmo. Eu retomo Paulo Freire. Precisamos ver como humanos e humanas. Então, não é para tratorar as professoras e professores, mas é para ter um diálogo franco e ter os gestores que estão me ouvindo vão falar, Cidinha, mas isso não é fácil. Eu vou dizer, eu sei. Eu vivi muito isso na pele, né, como diretora de creche, como era difícil. Não foi uma ou duas vezes que eu saí da creche chorando, eu falei, meu Deus, ai, chega. E no outro dia cedo estava lá e falei, vamos embora. Né? Então, acho que é um pouco esse movimento que precisa ser desvelado. Nós somos diretores, diretoras, coordenadores, coordenadoras, vice-diretores, vice-diretoras, precisamos escrever sobre isso, vamos desvelar o cotidiano para que a gente consiga ter apoio coletivo, força coletiva para a mudança. Né? Sim. Tem duas coisas aí que eu queria... Essa questão, né, de uma humanização em contextos muito antidemocráticos e desumanizados, como é importante a gente buscar relações humanizadas como forma de resistência e como forma de buscar uma outra forma de se relacionar e de sociedade, né? Assim, o cuidado que a gente precisa ter, e até para olhar, mas para não reproduzir muitas vezes os contextos de desumanização a qual nós somos submetidos, seja pelas políticas, seja pelos contextos externos, né? Então, como é que a gente vai buscando processos de diálogo e de humanização, também como uma forma de resistência a uma sociedade, acho que o Arroyo ele traz, né, um pouco isso, né, como uma forma de resistência a uma sociedade que muitas vezes vem desumanizando e a gente tem percebido como nesse contexto agora isso é tão forte, né? Muito e a Kelly escreve, né, que as nossas conversas vêm inspirando a caminhada, além de nos ofertar um olhar de educação infantil, além dos muros da unidade, que realmente valoriza os bebês e as crianças no viver da infância potente, né? Porque a Kelly, né, assim como outras gestoras que estão aqui no chat, enfim, a gente criou um fórum, né, de diálogo entre... Porque precisa se fortalecer os sujeitos, e se fortalecer os sujeitos de diferentes unidades, para poder também conversar como é que eu né? Porque às vezes olhar para as situações das outras unidades e dialogar e pensar junto possibilidades, né? A gente nessa conversa com outros coletivos, com outros sujeitos, como essa live que a gente está fazendo, que a gente vai buscando força, a gente vai se fortalecendo e a gente vai buscando formas de avançar, de olhar, né, de nos olhar, que isso é bastante importante. Sim, né? sim. Então, um pouco isso que eu tenho buscado também ao longo desse ano, desde o ano passado, criar fóruns de discussão entre diferentes unidades, para a gente pensar junto os desafios, né? E as possibilidades. Né? Sim, com certeza. Vou falar aqui o título do texto do Arroyo, é Gestão da Educação com Justiça Social. Que gestão dos injustiçados? Então, eu indico, acho que é um texto muito forte, né, que vai perguntar para a gente, né, que gestão é essa? Lealdade com quem, né, como diria a Fúvia. E eu queria dizer também que, retomando a pergunta anterior, já lá do começo, assim, o conteúdo da pesquisa, que está no livro, ela me provoca a pensar até hoje. Então, o que nos leva? Porque não tem um final, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para potencializar a participação das crianças,
das famílias, dos educadores, porque há também um processo muito forte de massacre dos educadores, né, por conta das políticas, né? Então, é muito importante repensar, por isso que rever, né, a escuta das educadoras e educadores é fundamental para a gente poder debater. Isso vai dar pano para manga por muito tempo, porque a gente vai precisar refletir sempre, né? E a questão da intersetorialidade é uma questão que precisa ser discutida. Agora, na pandemia, isso ficou muito forte, né? Até a gente acabou agora no curso de especialização com essa temática da gestão, né, na educação democrática, na educação e intersetorialidade, para pensar sobre isso, né? Para pensar como é que a gente aproxima, como a gente articula, de forma horizontal. Porque, por exemplo, nesse cenário da pandemia, a gente não pode pensar que os protocolos sanitários das unidades de educação infantil são iguais ao da UTI. Então, a saúde chega com a proposta, mas nós precisamos discutir, né? Daí surgem os protocolos, não o inverso. Então, esse período da pandemia deixou muito forte isso, sabe? Muito evidente essa questão de que é importante o trabalho intersetorial. Não só por isso, mas por outras tantas coisas, especialmente para a gente ter uma visão e um atendimento mais integral à primeira infância. Não uma visão mercadológica ou, né, uma visão aí de que é importante para investir na primeira infância agora, porque eles vão ser adultos que vão ganhar mais, etc. Nada disso. É para a gente investir na primeira infância, porque nosso compromisso é com as crianças e queremos que elas se formem, né? Tenham uma formação integral e escolham o que desejam ser quando crescerem. E o que você traz, né? Assim, essas conversas intersetoriais, um diálogo horizontal, porque a gente ainda tem, né, muita. Ainda uma visão hierarquizada entre áreas, que algumas áreas são consideradas conhecimentos mais valorizados ou mais provados, mais científicos do que outras, né? Então, assim, a gente como educador, né, ter um importante espaço mesmo, e a gente ir buscando nossas vozes nesse diálogo, né, com a saúde, com a assistência, né, mas uma voz horizontal, mas que demonstre, né, toda uma defesa integral das crianças. Sim. A Bartira está fazendo depoimento bastante interessante, né? E aí, depois do depoimento da Bartira, a gente acho que faz as considerações e fecha aqui a live. Né? Então, enquanto ela está continuando, ela tá continuando a escrita. Só quero avisar para vocês, então, lembrar, né, que essa live vai ficar disponibilizada no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então, vocês podem, enfim, também trazer perguntas ali nessa. Ali eu vou sempre ler e a gente pode continuar esse diálogo mesmo em outros momentos, tá bom? Então, ela está trazendo a Bartira. Esse final de semana estava derrubada, cansada. Me deparei com uma situação de profundo ataque à democracia. Disse para mim mesma: levanta, sacode a poeira, você fez uma escolha, defender a justiça social, né? Então, bora cuidar da saúde, não dá para ficar doente, né? Isso mesmo, Bartira. Eu acho que essa é uma compreensão importante. Quando nós assumimos o compromisso de lutar por justiça social, nós estamos numa batalha, né? Então, nós precisamos nos cuidar, né, da nossa saúde física e mental, e nós precisamos ter os nossos parceiros e parceiras, né, os coletivos que nos acompanham. Nós não podemos ficar sozinhos e sozinhas, porque é muito forte, ainda mais nesse momento é impactante. Então, por isso que é importante a rede de trocas, né? É importante a gente conversar, aproveitar aqui esse recurso que nós temos hoje para poder fazer conversas, né? Para poder pensarmos juntas, né? E juntos
Isso é fundamental. Não porque a gente vai ter uma resposta única, mas porque a gente vai pensar junto mesmo. Eu saio, essas perguntas que vocês fazem me ajudam a aprofundar a reflexão sobre várias questões. Então, provavelmente, numa outra conversa, já terei outras questões, e assim a gente vai aprendendo conjuntamente e construindo aí também uma rede de apoio. Porque é uma rede de apoio. Por exemplo, hoje, quando eu sair daqui, eu vou sair muito mais nutrida, fortalecida para dar continuidade a toda essa trajetória aí de luta pelo direito das crianças, não só, né, por uma sociedade mais justa. Então, isso tem uma potência. Então, é muito importante a gente não esquecer disso. Isso mesmo, assim, e que a gente possa, né, assim, se encontrar esses caminhos de diálogos em diferentes espaços coletivos, né? Porque é no coletivo que a gente avança, né? Como já dizia o Paulo Freire, né? A gente aprende no diálogo com o outro, né? É assim que a gente se educa e educa, né? É no diálogo, é no coletivo, é, é no cuidado, nos cuidados com o outro e nos cuidados com a gente também se fortalece e avança, né? Bom, assim, super obrigada, né? Acho que foi bastante. Te ouvir sempre é muito bom. A gente vai trazendo várias outras perspectivas. Acho que você tem uma fala e não só essa pesquisa, mas o modo como você apresenta essa pesquisa de uma profundidade, mas ao mesmo tempo de um cuidado, né? E isso é muito importante, né? Assim, então eu queria te agradecer demais a participação na live, mas mais que isso, por essa trajetória coletiva, né? Sim. Eu que agradeço, Jana. Um prazer estar aqui com você, para a gente poder pensar junto. É sempre muito bom pensar junto com você. E é sempre um desafio, né, Jana? A gente entender a pesquisa, não só a questão da gente se titular, tá? Mas entender a pesquisa, que a pesquisa tem um compromisso social. A educação também, ela é fundamental. Isso que nos leva a fazer o doutorado, a publicar livro, para que possamos nos fortalecer, né? E eu queria deixar aqui no final uma sugestão, um convite. Leiam Paulo Freire nesse momento. É fundamental. Eu tive essa experiência de refazer leituras do Paulo Freire no final do ano passado. Isso me ampliou demais aí meu olhar, mesmo já tendo lido anteriormente. Então, é muito... Vamos aproveitar que é o aniversário dele, né? Que foi agora dia 19. Então, assim, vamos ler Paulo Freire. Isso vai nos ajudar também a encontrar caminhos de esperança, porque é possível, gente. A educação infantil que nós temos conquistado hoje foi fruto de luta. Então, isso por si só demonstra que a luta não é fácil. Quando a gente está passando por ela, a gente vai sentindo, mas ela traz frutos. Não é um fruto revolucionário de repente, não, é construído, né? Construído e a longo tempo. Então, meu convite é que continuemos aí nas reflexões, nas conversas, pensando junto, nos fortalecendo e com lealdade com as crianças, com os bebês. Obrigada, Cidinha. Obrigada a todos vocês. E obrigada às pessoas que vão assistir mais para frente, né? A gente sabe que tem muita gente que depois assiste, enfim, já agradeço de antemão. A gente já tem outras lives no Instagram e também no YouTube e no Facebook. A gente tem algumas lives com educadoras, coordenadoras, contando um pouco da trajetória das instituições que atuam. Temos a última live, que foi semana passada, com professoras de bebês, né, com educadoras de bebês, e que contam, como eu falei, seus desafios e avanços e as potências, né, da educação com os bebês, que foi muito bacana também. Então, convido vocês para assistir. E no futuro a gente vai conversar sobre literatura infantil. Então, a próxima live
vai ser sobre literatura infantil e as potencialidades da literatura nesse processo de humanização, de cuidado, né? Como uma forma de ser e estar no mundo, né? Então, obrigada a todas e todos. Gratidão, gratidão, meninas. Beijos a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.